Sabe aquela sensação, no meio de um dia, de que existe mais de você do que aquilo que está sendo usado? Sim, total. Como se tivesse uma reserva de energia, né? Isso, uma capacidade extra que está logo ali, mas, sei lá, o acesso está bloqueado. Uma intuição muito forte. E frustrante, porque parece que a gente vive quase sempre num modo de economia de energia sem saber onde fica o botão para desligar isso. Exatamente. E essa intuição, esse mistério do potencial não utilizado, está bem no centro da nossa análise de hoje. Vamos mergulhar no ensaio clássico, de 1914, do grande filósofo e psicólogo William James, chamado As Energias dos Homens. Ah, um texto fantástico. Curto, mas de um peso, assim, imenso. James tinha esse talento, sabe? De pegar uma experiência humana que todo mundo reconhece e usar como uma lente para investigar a nossa natureza. E a nossa missão aqui é justamente investigar a tese central dele, que é bem chocante, a de que nós, seres humanos, usamos só uma pequena fração dos nossos poderes. E a gente vai tentar entender por que isso acontece e, mais importante, como acessar esses níveis mais profundos de energia que ele descreve. O ponto de partida dele para essa exploração é um fenômeno que, olha, todo mundo conhece, o tal do segundo fôlego. Sim, Ele descreve como, em qualquer tarefa, a gente chega numa primeira camada de fadiga. É aquele momento que a mente e o corpo falam, chega, não aguento mais. Esse é o nosso limite habitual. e é aí que a maioria de nós para, né? A gente encara essa barreira como o fim da linha. Mas o fascinante na análise do James é o que acontece quando a gente é forçado a continuar. Aí que a mágica acontece. Exato. A fadiga piora, a dor aumenta, até que chega num ponto crítico. E aí, de repente, ela some e dá lugar a uma nova onda de energia. A gente se sente, de repente, mais revigorado do que antes. Nossa, isso me lembra muito o treinamento de atletas. Aquele conceito de atravessar a dor. O primeiro sinal de exaustão não é o fim, é só o começo de outra fase. Exatamente isso. A teoria dele é que, nesse momento, a gente acessa o que ele chama de reservas de energia armazenadas. Pensa num material com várias camadas para queimar. A nossa vida diária só queima a camada superficial. A primeira fadiga é só um aviso, então. É tipo um guardião do portão. E ele ainda sugere que pode existir um terceiro, um quarto fôlego. Níveis de poder que a gente nem sonha em alcançar. O que nos leva à citação mais forte do ensaio, aquela famosa: comparados com o que deveríamos ser, estamos apenas semi-acordados. É uma frase muito dura. Muito. Ele está dizendo que a nossa vida normal, na verdade, é um estado subótimo. Mas o ponto crucial para ele é que isso não é uma doença, não é uma falha de caráter. É, nas palavras dele, um hábito de inferioridade. Um hábito. A gente se acostuma a viver num patamar de energia baixo e passa a acreditar que aquele é o nosso máximo. E ele explica isso com um conceito muito elegante: o equilíbrio de eficiência. Como assim, equilíbrio de eficiência? A analogia dele é ótima. Ele diz que, assim como uma pessoa pode manter um peso estável com dietas muito diferentes, ela também pode se estabilizar em níveis de trabalho e energia muito diferentes. Ele primeiro protesta, essa é a barreira da fadiga, mas depois ele se ajusta e encontra um novo equilíbrio mais elevado. Isso é fascinante, porque vai contra muita coisa que se fala hoje sobre burnout. Ele está sugerindo que o nosso normal é que é muito baixo e que o corpo se adapta a um normal mais alto. É essa a ideia. Não há sobre se esgotar, mas sobre elevar a linha de base. Ele até cita um estudo da época do professor Patrick, que é bem dramático. O que eles fizeram? Deixaram voluntários acordados por 90 horas. Quase 4 dias. 90 horas. Nossa, isso parece a receita para o colapso total. Pois é, mas o resultado foi surpreendente. Quando eles finalmente dormiram, se recuperaram totalmente com apenas 1/3 a mais do tempo de sono habitual. Incrível! Mostra a capacidade de reparo do corpo. O problema para o James não é a falta de capacidade, é o nosso hábito de não exigir o suficiente de nós mesmos. Ok, então se vivemos nesse estado por hábito, a grande questão é:
O que quebra esse hábito? A gente precisa esperar uma crise para finalmente acordar? Essa é a pergunta central. E ele é bem claro. Aponta 3 gatilhos principais: estímulos incomuns, ideias de necessidade e, o mais interessante, esforços de vontade. E ele dá exemplos disso, né? Sim, exemplos poderosíssimos. Talvez o mais extremo seja uma carta do coronel Bart Smith depois do cerco de Delhi em 1857. O que essa carta dizia? É um relato de resistência quase sobre-humana. O coronel descreve o estado dele, o corpo coberto de feridas, escorbuto, dores, um pé esmagado. Em qualquer situação normal, ele estaria na cama, incapacitado. Mas ele continuou trabalhando. Sim, porque ele era o engenheiro-chefe, a necessidade era absoluta. Ele escreve que, apesar da dor, ele se manteve funcional, com o intelecto claro, sustentado pela responsabilidade e, nas palavras dele, por conhaque e ópio. Nossa. E o mais impressionante, no exato momento em que a cidade foi tomada e a crise passou, ele diz: veio o colapso. O corpo desabou na hora. A energia extra sumiu junto com a necessidade. É impressionante. A mente, diante de uma necessidade absoluta, simplesmente desliga os sinais de dor do corpo. É um superpoder que a gente nem sabe que tem. Exato. E não precisa ser uma guerra. Ele conta a história do mineiro Neme, na França. Depois de uma explosão, ele ficou preso na escuridão com 13 colegas. Uma situação de desespero total. Que paralisaria a maioria. Mas ele assumiu o comando. Organizou o grupo, racionou comida e depois de 20 dias guiou todo mundo para a superfície. Vivos. Mas esses são casos extremos. E o heroísmo do dia a dia? Ele fala disso também. Cita John Stuart Mill sobre a resistência moral sustentada das mulheres. E dá o exemplo de Jeanne Chais, uma operária francesa. O que ela fez? Com a mãe com problemas mentais e o pai doente, ela, com um salário minúsculo, sustentou e cuidou de uma família de 8 pessoas. A ideia do dever, da necessidade da família, era o gatilho diário para a energia sobre-humana dela. Entendi. Todos eles foram empurrados para os seus limites por circunstâncias externas. Mas a gente precisa esperar uma crise para acessar essa energia? Não tem como fazer isso de propósito? Aí é que está a virada no argumento do James. Ele diz que sim, as crises são gatilhos, mas são reativos. O gatilho proativo, o que está sob nosso controle, é o esforço de vontade. A força de vontade. Mas não como uma luta diária. Ele fala de um ato decisivo, um único momento de resolução. Ele dá um exemplo bem vívido. Qual seria? Um homem alcoólatra leva uma garrafa de uísque para casa. Ele está prestes a ceder, mas no ato súbito de vontade, ele corre para o jardim e quebra a garrafa no chão. Um ato simbólico. Exato. E depois disso, ele se sente tão fortalecido que a tentação some por meses. Esse ato o lança num nível mais alto de energia. Mas isso soa quase mágico demais. Um único ato resolve o problema por meses? Para muita gente que luta com um hábito, a realidade é uma batalha diária, bem menos cinematográfica. É uma ótima objeção. E eu acho que o ponto do James não é o ato físico em si, mas a decisão interna que ele simboliza. É um momento de alinhamento total, que libera uma energia psíquica que antes estava presa no conflito. Isso nos leva direto ao poder das ideias que liberam energia. Que tipo de ideias? Ele diz que certas ideias funcionam como chaves, algumas são coletivas. Ele menciona a pátria, a bandeira, ciência, liberdade. Hoje talvez a gente adicionaria a causa, o planeta. Com certeza. São conceitos que, em certos grupos, destravam coragem, resistência. E ele também explora o poder de uma ideia puramente pessoal, como um juramento. O exemplo do nobre alemão, o príncipe. Exatamente, o príncipe Peucler-Muskau. Ele dava sua palavra de honra a si mesmo para fazer tarefas difíceis. E uma vez que a promessa era feita, ele a tratava como irrevogável. Ele basicamente criava a própria crise artificialmente. Fabricava a necessidade dentro da própria mente.
É um hack mental genial. É a criação de uma necessidade interna. E isso leva à questão final dele. Se a gente tem as chaves, por que a porta continua trancada? A explicação dele é psicológica. Ele diz que uma parte da nossa mente represa ou até condena as outras partes. Nossas crenças limitantes, os medos, as convenções. Tudo isso atua como uma barragem. Ele usa aquela analogia final sobre isso, que é muito poderosa. A do homem que só usa um dedo, né? Sim. Ele pede pra gente imaginar uma pessoa com grande potencial, mas que é limitada pela necessidade de ser respeitável, de não parecer excêntrica. Essa pessoa, diz James, é como um homem forte que se habitua a fazer todo o seu trabalho usando só um dos dedos. Nossa, que imagem. A gente se autolimita por medo de parecer intenso demais. E isso leva à conclusão dele sobre a educação, certo? Exato. Para ele, o grande desafio da educação é duplo. Primeiro, mapear os verdadeiros limites do poder humano. E segundo, estudar os diferentes tipos de pessoas para descobrir quais são as chaves específicas que destravam suas energias. Porque a chave que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Precisamente. A verdadeira educação, na visão de James, seria ajudar cada indivíduo a encontrar seu conjunto de chaves pessoais. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A mensagem de James é otimista, mas também um desafio. Ele nos diz que a gente tem vastas reservas de energia que ficam intocadas. E que a gente vive abaixo do nosso potencial, não por uma falha, mas por hábito. O nosso normal é só um de muitos equilíbrios possíveis. Mas a boa notícia é que podemos acessar essa energia, às vezes por uma crise, mas de forma mais deliberada, pela vontade e pela adoção de ideias catalisadoras. James foca muito em crises, em grandes ideias. Mas a análise dele sugere algo mais sutil. Se a energia pode ser liberada por uma única promessa a si mesmo, como no caso do príncipe, fica uma pergunta para reflexão. Qual seria a menor ideia ou o menor ato de vontade que, se praticado hoje, poderia começar a deslocar essa represa da fadiga e destravar um novo nível de capacidade na vida de alguém?